Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai dar algumas dicas sobre a Revolução Francesa. Se você está interessado nesse assunto, se liga e assiste o vídeo até o final, porque você vai amar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é fundamental, tá? Ativa as notificações e dá essa chuva de like. Valeu, papai! Bem, sem mais delongas, como eu já falei, nós vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa perceber a França pré-revolucionária, tá bom? O que foi a França pré-revolucionária? Primeiro, a França era uma nação que gastava muito, ou seja, as suas despesas eram maiores do que as suas receitas. Outro detalhe importante: na década de 1780, a França passou por um período de grandes secas. E aí, faltou comida, faltou abastecimento. E esses alimentos começaram a subir muito os preços. Bem, como resolver toda essa situação nessa França pré-revolucionária? Eis a questão. Outro detalhe importante: a França, em pleno século XVIII, ainda era uma nação que exercia, ou que existia, onde existia o antigo regime. Então eu tinha um rei absolutista, um mercantilismo concentrado na figura desse rei, e ainda uma sociedade estamental, onde nós tínhamos 3 estamentos, não se esquece. Primeiro, o primeiro estado, o clero, os representantes da igreja, tá? Lembrar que lembrar que o primeiro estado, ou seja, o clero, ele era dividido em alto clero e baixo clero, beleza? Segundo estado, a nobreza, tá? Lembrar também que nessa nobreza existiam divisões, tá? Existia a nobreza de toga, existia a nobreza, do campesinato, existiam vários tipos de nobreza, tá certo? E na base dessa pirâmide estamental, na base dessa sociedade estamental, existiam quem? O terceiro estado. Há quem diga, tem pessoas que falam assim: o terceiro estado eram os burgueses, era a burguesia. Não, eles estavam também no terceiro estado, tá? Só para vocês terem uma ideia, da população francesa nesse período, 4%, representava clero e nobreza. Ou seja, 96% da população estava no terceiro estado. Ou seja, eu tenho profissionais liberais, eu tenho os burgueses, eu tenho os sans-culottes, eu tenho o resto da população. Ou você era nobre, ou você era do corpo eclesiástico. Caso contrário, você era do terceiro estado, não tinha para onde correr. Mas por que era tão ruim ser do terceiro estado? O terceiro estado era o único estado que pagava impostos. Na verdade, existe uma figura bem clássica, onde pega ali o clero, e os nobres, nas costas do terceiro estado. Porque como eles não pagavam impostos, tudo era custeado por esse terceiro estado. Então chega um momento que o terceiro estado não aguenta mais. E aí, para tentar resolver essa problemática, nessa crise financeira, essa crise de abastecimento, o que é que o rei vai propor? Vamos aumentar esses impostos. Bicho, peraí, calma, cara. A gente já paga tanto imposto, você quer aumentar? Aí ele disse assim: não, então peraí, como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer uma Assembleia dos Estados Gerais, beleza. Chama-se os deputados, os representantes dos 3 estados, dos 3 estamentos. Tá lá os jacobinos, os girondinos, os planícies, pântanos, todo mundo lá. Bem, vamos começar a voltar. Primeiro ponto da pauta: todos pagaram impostos. A nobreza diz não, o clero diz não, o terceiro estado diz concordo. Sempre o placar era 2-1. Por que, Júnior? Porque o voto era por estamento. Meu irmão, nunca o terceiro estado ia ganhar ata nenhuma, pauta nenhuma. Então qual foi a proposta do terceiro estado? Tá? Que as votações fossem por pessoa, por deputado, por cabeça. Logicamente que o clero e os nobres não aceitaram, porque sabia que iriam perder.
Como eles não aceitaram, o que é que eles fizeram? Aí já começa o início do processo revolucionário. O terceiro estado sai dessa reunião, dessa assembleia, e vai convocar uma Assembleia Constituinte Nacional com o objetivo de propor uma nova Constituição, tá? E aí o marco para a Revolução Francesa, certo? É exatamente a tomada da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de junho de 1789. Um detalhe importante é que, na verdade, nós vamos ter 3 fases nesses 10 anos de Revolução Francesa, tá? A primeira fase, onde os girondinos vão estar no poder. Depois nós temos a fase mais radical, que os jacobinos vão estar no poder, e por fim nós temos a terceira fase, onde novamente volta ao poder os girondas, tá? Só para a gente terminar hoje, lembrar que a Revolução Francesa, ela se inicia em Paris, só que com o passar do tempo ela vai começar a se direcionar para as regiões mais interioranas. E quando os revoltosos, né, os revolucionários chegavam na casa dos nobres, né, de toda essa nobreza que existia na França, eles acabavam com tudo, matavam todo mundo, e isso ficou conhecido como Grande Medo. Tá bom? Então lembrar que nós temos a Assembleia Nacional, lembrar que nós temos o período da Convenção e lembrar ainda assim que nós temos o período do Diretório, que com certeza vão ser cenas para os nossos próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, rapidinho, só para lembrar das características dessa Revolução Francesa, também muito conhecida como Revolução Burguesa, porque ela marca o fim do antigo regime, a queda desse antigo regime na prática e o início, sim, dessa movimentação burguesa, daí ser chamada também de Revolução Burguesa na França. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar essa moralzinha pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental, ativa as notificações e dá essa chuva de like. Valeu, galerinha, beijo do gordo pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!